Eles chegaram aqui e Deus foi trabalhando na vida deles, e hoje eles são os líderes dos adolescentes. Quero convidar aqui Rodrigo e Érica, por favor, aplaudam a Jesus. E eles têm feito um trabalho extraordinário, têm se dedicado. E você que tem filhos adolescentes, mande às 16 horas dos sábados. Eles vão estar aqui para receber os seus filhos, ok? Estenda as mãos em nome de Jesus. Pai, que o Senhor possa abençoar a vida dos teus filhos, dando a eles graça, sabedoria, direção do teu Espírito Santo, para que aquilo que o Senhor colocar na vida deles, para executarem junto aos adolescentes, que verdadeiramente, Senhor, ó Deus, possa ser exitoso, Pai, em nome de Jesus. Repreendemos nessa hora todo e qualquer espírito que se levante contra a vida deles. Te pedimos graça do Senhor, sabedoria do Senhor, direcionamento do Senhor, em nome de Jesus. Que os nossos adolescentes sejam adolescentes extraordinários, usados para fazerem a diferença na sua geração, Pai, e sejam resgatadores de outros adolescentes. Capacita, ó Deus, a vida do Rodrigo, capacita a vida da Érica, de forma que eles possam ser extraordinários naquilo que eles estão a fazer, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Glória a Deus. Quem gosta aí de casamento? Dia 27 de agosto, nós teremos aqui às 18 horas o casamento do nosso querido Gessé e da Bia, tá? Gessé, o baterista, Bia, a cantora, adoradora. Então você está convidado também para estar aqui em nome do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Quero que você também dê uma prioridadezinha para nosso culto de quarta-feira, meio-dia. Dá uma fugidinha para o culto refúgio. É algo extraordinário da parte do Senhor. Amém? Quem veio para ouvir uma palavra de Deus para o nosso coração? Amém. Mas antes eu quero saber, já perguntou, né? Os visitantes já apresentou, então está tudo certo. Ou não, só quem está sem grupo, não foi isso? Foi. Então quem está nos visitando no dia de hoje, levante a mão. Amém, ok. Vamos ser juntos então, irmãos? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. E alguém que está perto, cumprimente aí essas pessoas em nome de Jesus. Sejam todos bem-vindos para a glória de Jesus. Amém e amém. Pessoal, no nosso culto das 5 horas, Deus me deu uma palavra onde nós meditaremos um pouco sobre a vida de Davi, especialmente a luta entre Golias e Davi. E a minha pergunta nessa noite, para começar, é: quantos aqui tem algum gigante para vencer na sua vida? Levanta a mão aí. Quem tem gigantes para vencer? Eu tenho uns 4 aí, preciso, né? Então, eu quero que você preste muita atenção e que o Espírito Santo possa falar profundamente ao seu coração nessa noite, em nome de Jesus. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de 1 Samuel, capítulo 17. Primeira Samuel, capítulo 17, a partir do versículo 49. Geralmente a gente começa pelo início da história, mas agora nós vamos começar pelo fim, né? E você vai entender por quê. Quem achou diz aleluia. Diz assim, a partir do versículo 49. Quem não achou, acompanha no telão. E Davi pôs a mão no alforje, tomou dali uma pedra e com a funda lhe atirou e feriu o filisteu na testa. E a pedra se encravou na testa e caiu sobre o seu rosto em terra. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra, e feriu o filisteu e o matou, sem que Davi tivesse uma espada na mão. Amém? Põe a mão sobre o seu coração, fale com Deus, peça ao Senhor para falar com você de forma muito especial, em nome de Jesus. Amém? Senhor nosso Deus e Pai, muito, muito, muito obrigado.
E eu quero te agradecer, Senhor, porque tua palavra, ela sempre se renova dia após dia. E eu quero te pedir nessa noite, Espírito Santo, fala com cada vida que está aqui, e que todos nós que estamos aqui saiamos com uma convicção de que o Senhor falou conosco, não na nossa mente, mas no nosso espírito, em nome de Jesus. E se você crê, diz amém. Diga, você é um Davi. Amém. Sabe, meus irmãos, nós lemos a história de Davi pelo final, e no final todos nós já sabemos que Davi pegou a funda, pôs uma pedra. Quem não sabe que é uma funda, imagina, não exatamente, mas era um badoque de hoje, né? Um badoque, quem sabe o que é um badoque, um estilingue, né? Mais ou menos isso. A diferença é que na época não tinha elástico, então Davi pegou a funda era um objeto que tinha duas cordinhas e uma casinha, a gente chamava de casinha, e pôs ali, girou e jogou. Mas a história de Davi, meus irmãos, de Davi com Golias, a história não começa aqui. A história, na verdade, começa quando Davi, ele estava pastoreando as suas ovelhas, pastoreando as ovelhas do seu pai. E os irmãos de Davi, eles estavam na guerra. Os irmãos de Davi foram convocados para estarem lutando na guerra. Um dia o pai de Davi disse para Davi assim: olha, meu filho, eu quero que você vá até os seus irmãos e você vai levar um queijinho para eles, né? Certamente, talvez os mineiros que gostam de queijo, talvez estão vendo daí, né? Disse: olha, meu filho, você vai levar um queijinho, vai levar uma comidinha para os seus irmãos que estão lá no campo de batalha. E a Bíblia diz que quando Davi chega no campo de batalha, o que ele se depara? Ele se depara com os irmãos dele se escondendo, e um gigante desafiando o povo de Israel e dizendo assim: 40 dias, esse gigante ia diante do povo de Israel e dizia assim: olha, não precisamos lutar, basta que vocês mandem um homem lutar comigo e está tudo resolvido, a gente não precisa entrar em guerra, porque basta que alguém lute, ganhou, venceu a guerra, então está tudo certo. Só que todas as vezes que o gigante Golias se levantava e dizia isso, o povo de Israel, os exércitos de Israel se escondia, eles se escondiam, né, do Golias. Davi chega naquele acampamento e vê essa realidade. Ele vê aquela realidade, e a Bíblia diz então que Davi começou a se incomodar com aquilo. E Davi se incomoda, mas Davi, ele começou a fazer algo que a gente percebe por trás, né, o interesse de Davi em saber o que ele iria ganhar, né, com aquela luta se ele entrasse. E alguém disse para ele assim: quem ganhar a luta, quem vencer o gigante, vai ter a sua família isenta de impostos, vai casar com a filha do rei, então a vida vai mudar para todo sempre. Davi olhou para a vida dele e falou assim: rapaz, se eu não enfrentar esse gigante, um dia eu vou ter que morrer mesmo, então o máximo que eu vou viver é voltar lá para o pasto, pastorear aquelas ovelhas, e além do mais, eu já enfrentei o urso, já enfrentei leão, então ao invés de ser morto por um leão, por um urso ou coisa assim, não ganhar nada, se eu vencer esse gigante, estou feito. Então a leitura de Davi foi mais ou menos essa. E Davi então, ele decide lutar contra o filisteu, e nós vemos que Davi, ele simplesmente vence o gigante Golias, porque Deus deu a vitória para Davi. Amém? Então olhe para a pessoa que está falando assim: Deus vai te dar a tua vitória. Amém? Você recebe isso, aplaude a Jesus. Amém? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Meus irmãos, então eu quero pontuar algumas coisas nesse contexto da história de Davi. A primeira coisa que eu quero citar para você, nós não lemos, mas está no versículo 47. A Bíblia diz que quando Davi, ele vai falar com o gigante Golias, Davi diz o seguinte:
olha, gigante, você está vindo contra mim com espada, mas eu vou contra ti em nome do Senhor, porque toda a congregação saberá que o Senhor já me entregou a sua vida. Então, a primeira coisa que eu quero que você aprenda aqui nessa noite, que nós precisamos aprender, eu me incluo nisso. Sabe, irmãos, às vezes, tem situações na nossa vida que você enfrenta e que você quer a glória para você. Davi, quando ele vai enfrentar o gigante Golias, a primeira coisa, pastor Arlen, que ele reconhece é que a glória é de Deus. Se ele vencesse a batalha, não seria a vitória dele, seria a vitória de Deus através da vida dele. Eu quero que você nessa noite entenda, quando Deus te der a vitória, a glória precisa ser dele, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. O nome dele será glorificado através da sua vida. Não é o seu mérito, não é o seu mérito, não é o seu conhecimento, não são as suas habilidades, porque Deus vai usar tudo isso, mas é dele. Ponha a glória sempre para Ele diz, o Senhor, porque do Senhor é a guerra, e Ele me entregará você, Golias, nas minhas mãos. O gigante que você tem que vencer, é Deus que vai entregar nas suas mãos. Não é só você dizendo, eu tenho habilidade, eu vou. Não, a primeira coisa que a gente precisa entender, é que a glória é de quem? É de quem? De Deus. Amém? A segunda coisa, meus irmãos, nesse texto, é que quando Davi, ele se prontifica a lutar, ele toma a decisão de quebrar pontes. Diga à pessoa que está ao seu lado, você precisa quebrar pontes às vezes. Pastor, o que é quebrar pontes? Quebrar pontes, meus irmãos, é você às vezes não dar a opção de voltar atrás. Você sabe que tem muita gente casando, e pessoas que estão casando e dizem assim para os seus pais, dizem assim para o seu marido, para a sua esposa, falam assim, e já falam no seu coração, se der certo, amém, se não der certo, eu volto para a casa do meu pai. O problema é que o pai, às vezes a moça, às vezes o rapaz diz assim, ô meu pai, ô minha mãe, eu vou casar, e se não der certo, você me recebe de volta na sua casa, e o que é que o pai e a mãe falam? Sim. O recado já foi dado aí. O certo é dizer o que, gente? Não. Porque o seu filho, sua filha, precisa quebrar pontes. Precisa partir para o casamento dizendo, esse casamento vai dar certo. Pessoas que não quebram pontes, são pessoas, eu já vi pessoas que Deus colocou na mão dessa pessoa, empresa, um negócio fantástico, e essa pessoa tentou um negócio, mas na primeira dificuldade que a pessoa teve, ela voltou para ser empregado de novo, porque não quebrou a ponte. Pessoas que deixaram para trás coisas extraordinárias, porque na primeira dificuldade voltaram atrás. Quando Davi vai enfrentar o gigante Golias, ele quebra pontes. Ele estava dizendo assim, não tem problema, se eu morrer, morri, mas eu não vou deixar esse filisteu afrontar o exército do Deus vivo. Pergunte à pessoa que está falando, qual é o preço que você está disposto a pagar para derrubar os gigantes na sua vida? Tem alguma coisa fácil nessa vida, gente? Ministerialmente, às vezes você não vai para frente porque você diz assim, olha, meu Deus, se não der certo nesse ministério, eu vou pular para o outro, aí você vira uma pessoa, um crente macaco, não salta de igreja em igreja, mas fica saltando de ministério. Então, quebre pontes, esteja disposto a dar a sua vida por aquilo que Deus gerar no seu coração. Desenvolva um projeto no qual você é capaz de dar a sua vida.
Você tem algum projeto que você estaria disposto a dar a sua vida? Sim ou não? Sim. Se a maioria levantou a mão, não, hein? Você precisa ter um projeto que você esteja disposto a gastar a sua vida. Amém? A outra coisa que nós vamos observar aqui, meus irmãos, no texto, é que quando Davi, ele se prontifica a lutar contra o gigante Golias, ele vai para o rei, e o rei fala assim para ele: Davi, você não pode lutar contra esse gigante, porque você não tem as habilidades que são necessárias, você não pode lutar contra ele. Sabe, meus irmãos, e a palavra do rei não afeta Davi. Por quê? Porque Davi sabia o que ele era, sabia quem ele era e com quem ele estava. Davi primeiro diz para o rei: rei, eu já matei leão, matei urso, matei lobos, e eu vou vencer esse homem. Agora, sabe, meus irmãos, há muitas pessoas, e quem era o rei? O rei era como se fosse o presidente Bolsonaro. Imagina você todo afoito, né? Diz assim: olha, presidente, eu vou lutar e vou vencer. Aí o presidente fala assim: não, meu filho, esquece, você não tem habilidade para isso, não. Agora, o presidente e o rei Saul representam autoridades sobre as nossas vidas. E sabe o que acontece na vida de muitas pessoas, Graça? É que elas estão travadas porque ouviram a uma autoridade, ou pai, ou mãe, ou irmãos, ou tio, patrão, liberar a palavra sobre a vida delas, e elas não conseguem ir para frente. Porque elas ouviram aquela palavra, e pelo fato daquela pessoa ser o referencial para elas, elas absorveram aquela palavra, e todas as vezes que apresenta-se diante dessas pessoas um gigante que ela poderia vencer, ela absorveu aquilo que foi falado sobre ela, e ela recua. Eu quero te dizer, nesta noite o Senhor tira essa palavra e te diz: vai, porque eu sou contigo, e esse gigante já foi vencido. Não importa quem falou algo ao teu respeito, importa é o que Deus diz ao teu respeito. E na minha Bíblia, a Bíblia é sua Bíblia, está escrito que o Senhor dos exércitos é o Deus que quebra o arco, corta a lança e queima os carros no fogo. A minha Bíblia diz que eu não vou ser, a Bíblia diz que nós já somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Você recebe essa palavra? Aplauda Ele, diga: eu recebo. Se Davi fosse ouvir a voz do rei, ele teria o quê? Recuado. E quem seria Davi na história? Quem? Ninguém. O gigante foi o divisor de águas entre o antes e depois. Talvez você esteja aqui hoje e você tem gigantes que você precisa vencer. E são esses gigantes que você precisa vencer que vão fazer você chegar lá adiante. Vocês vão ouvir, quem vier no sábado, vai ouvir o testemunho de Julinei e de Ellen. Ela era uma administradora de condomínios, era isso, Ellen? E nasceu no coração dela o sonho de fazer medicina. Como é que essa mulher fez medicina? O que esse homem teve que fazer? O que ela teve que fazer? Cenas dos próximos capítulos no sábado. Se você arrumar uma namorada, eu deixo você vir. Brincadeira, adolescente não pode, né? Tá bom, não pode assim. Hã? Noivos e namorados podem vir.
Ok? Então, às vezes, o gigante aparece diante de nós, meus irmãos, e é uma baita oportunidade que Deus está nos dando. Então, diga para a pessoa que está falando, não deixe que nenhuma palavra dita por autoridades sobre sua vida trave você. Porque Deus tem algo extraordinário para você viver. Você recebe isso na sua vida? Amém? A outra coisa que eu quero que você entenda nessa noite a respeito de Davi, geralmente eu prego 3 pontinhos, mas hoje eu vou fazer uns pontinhos a mais. Mas uma outra coisa que nós vamos perceber na história de Davi, é que Davi, quando o rei fala para ele assim, olha, você não pode lutar contra esse gigante, porque você não tem as qualificações necessárias. Davi, ele lembra do seu passado, e ele percebe que no passado, ele enfrentou leões, enfrentou urso, enfrentou lobos, e ele percebe que tudo aquilo que ele experimentou no passado, estava cooperando para que ele pudesse então enfrentar aqueles gigantes. Então o que eu quero que você nessa noite entenda, não deixe que as coisas negativas do seu passado comprometam o seu futuro. Eu citei no primeiro culto, por exemplo, uma pessoa que casou e separou. Você acha que ela está mais preparada para casar de novo, sim ou não? Sim. Agora, por que acontece? O que acontece na maioria das pessoas? Ela casa, ela separa, e algumas pessoas dizem assim, eu não quero saber mais de marido. Outras, os homens falam assim, eu não quero saber mais de mulher, não quero casar mais, agora eu quero viver minha vida, banda voou, não quero saber mais. Mas qual seria a atitude correta? Não é permitir que aquilo que aconteceu de negativo no seu passado atormente e trave o seu futuro, porque tem pessoas que, porque se separaram no passado, não querem mais contrair relacionamentos novos, e aí decidem viver a vida sozinhas, e muitas vezes os filhos têm que assumir uma carga que não era deles, para cuidar. Agora, qual era o correto então, pastor? Casou, não deu certo, separou, não dá mais para voltar para aquela pessoa. O que é que você faz? Se você tiver coragem e maturidade, sabe o que é que você faz? Vai lá na pessoa que você separou e fala assim, fulano ou fulana, vem aqui. Agora a gente não está mais junto, eu sei que não dá para a gente voltar mais, mas me diz aí, por que você separou de mim? Fala aí para mim. Ah, meu irmão, agora ouça. Aí você vai ouvir, a pessoa vai ouvir, ó, tu não prestava não. Tu era assim, 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 assim. E qual vai ser a reação da pessoa? Obrigado pela sua sinceridade. Muito obrigado pela sua sinceridade. Presta atenção, qual seria a atitude correta? A pessoa voltar e dizer assim, não cometo mais esses erros que eu cometi no relacionamento anterior. Vocês estão entendendo isso, gente? Agora, se você faz isso, você aprende a corrigir as coisas, pega o passado seu e usa isso para te gerar experiência. Por exemplo, quem quebrou uma empresa está mais ou menos preparado para constituir uma nova empresa? Mais ou menos? Mais, porque sabe os erros. Então, Davi, quando ele estava enfrentando o urso e enfrentando lobo, vocês acham que o lobo veio para Davi e falou assim, Davi é o seguinte, rapaz, o leão e o urso, vocês acham que o urso veio para Davi e falou assim, Davi, um dia você vai enfrentar um gigante, então vamos treinar aqui, viu? Venha, ó. Você acha que foi assim? Não, meus irmãos, o lobo queria
devorar Davi. O leão queria devorar Davi, o urso queria devorar Davi. Irmão, na sua vida, teve coisas na sua vida que você achou que não ia sair daquela realidade, pois eu quero lhe dizer, você saiu, você venceu, e hoje você é mais forte do que antes. Então Deus vai usar essa experiência que você tem para matar os gigantes que aparecerem na sua vida. Fica firme, porque o Senhor é contigo. Fica firme. Fica firme. O Senhor é contigo. Não deixa nada. O seu passado não é para te travar, é para te fazer mais experiente. E você está pronto para vencer os gigantes que aparecerem diante de você. Amém? Fala aí comigo, eu recebo essa palavra. Diga, eu estou pronto, pronta para vencer os gigantes. Amém? Amém? A outra coisa que nós vamos perceber no texto, a Bíblia diz que Davi, a Bíblia diz, meus irmãos, que Davi, eita glória, a Bíblia diz que quando Davi vai enfrentar o gigante vem com espada, mas Davi fala para ele assim, eu não vou contra você com espada, nem com lança, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Mas o que foi que Davi usou para matar o gigante, meus irmãos? O que foi que Davi usou para matar o gigante? O quê? Uma pedra. Qual foi o instrumento que ele usou para tirar a pedra? Uma funda, diga, uma funda. Ou um estilingue. Agora, preste atenção. Irmãos, tem coisas na sua vida, presta atenção nisso que eu vou falar agora. Tem coisas na sua vida que você não pode querer usar aquilo que você não é bom. Imagina se Davi fosse lutar contra o gigante e dissesse assim, ô gigante, eu vou fazer um teste aqui, ó, vou pegar a espada, vamos lá. Ô gigante, peraí, viu, eu vou usar, não sou muito hábil com espada, espera aí, viu? Vou pegar uma faca, vamos lá agora, vamos lá. Aí daqui a pouco, não sou bom com faca não, vamos pegar aqui, né? Imagina isso. Sabe o que isso significa, irmãos? Davi sabia que ele era bom com a funda. Então, tem gente que está gastando tempo em coisas que você não tem habilidade. Tem gente que está gastando tempo fazendo coisas que você não é bom. E você quer colher resultados fantásticos, quer que Deus faça através de sua vida, você não vai colher. Por isso, gaste o seu tempo se aperfeiçoando naquilo que Deus te deu. Você é bom em quê? Gasta tempo com isso. Seu ministério, qual foi o ministério que Deus te deu? Para de ficar pulando de galho em galho, aí fazendo uma coisa, fazendo outra até achar. Não, meu irmão, Deus te deu o quê? Gasta o teu tempo naquilo. Tem gente que Deus deu habilidade para você fazer determinadas coisas, você faz com excelência, mas você não faz. Você quer se aperfeiçoar em coisas. Pastor, estou procurando agora um curso. Como é que pinta o céu? Porque eu não estou gostando do céu azul, eu quero pintar o céu agora de verde. Estou procurando um curso na internet. É para isso. Pastor, agora eu sou muito bom, pastor, em vendas. Sou excelente em vendas, mas agora eu estou procurando um curso para ser agora psicólogo. Estou precisando. Sabe, irmãos, Davi, ele não gastou tempo com aquilo que ele não era bom. Gaste o seu tempo naquilo que você é. No que você é bom? Pergunta aí para a pessoa que está só. Você é bom em quê?
Se aperfeiçoe naquilo. Se desenvolva naquilo. Você tem gigantes na sua vida que, se você se aperfeiçoar naquilo que Deus colocou na sua mão, nas habilidades que Deus colocou na sua mão, meu irmão, você vai vencer qualquer que seja o gigante diante de você. Amém? Mas não. Você fica testando a faca, testando a espada. Seja bom. Você sabia, presta atenção nisso que eu vou dizer para você, uma estatística. Diz que 70% das pessoas que fizeram universidade, fizeram faculdade, estão atuando em outra área que elas não têm nada a ver. Porque chega um dia que você cansa de fazer aquilo que você não foi chamado para fazer. E não importa, às vezes, André, não é o dinheiro. Entende isso? Então pergunta de novo para a pessoa que está do seu lado, fala assim: no que você é bom? Gasta o seu tempo com isso. Amém? Gaste o seu tempo com isso. Amém, meus irmãos? E aí eu quero finalizar. A Bíblia diz que quando Davi, ele gira a funda, a Bíblia diz que o gigante recebe a pedrada na testa e automaticamente ele não cai para trás, ele cai para frente. E aqui eu quero finalizar com duas coisas. A primeira, se você for para enfrentar os gigantes com o Senhor dos Exércitos, Ele vai conduzir as suas mãos para que você acerte o alvo. Amém? Levante suas mãos que eu quero declarar isso sobre sua vida. Querido irmão, querida irmã, se você entender que é Deus que vai fazer na sua vida, o Senhor vai tomar a pedra, o Senhor vai tomar o instrumento que você vai usar e vai fazer a mesma coisa que fez com Davi. Ele vai derrubar o gigante por você. Você crê nisso? Aplauda a Jesus, diga: eu recebo. Aleluia. Ele vai guiar a pedra, ele vai guiar para que o gigante caia. Agora, presta atenção. Isso é importante nós entendermos. Quando Davi, ele vai para o gigante, a Bíblia diz que Davi, ele era de pequena estatura, ele era tipo o pastor Jurandir aqui. Mas depende de como você olha para o gigante. Se você olha o gigante de baixo para cima, ele vai ser maior do que você. E esse é o grande problema. Sabe, quando Davi, ele está enfrentando o gigante, ele não olha para a sua estatura. Ele não olha. O gigante era quase da altura desse teto. Ele não olha para a estatura, para a altura do gigante. Ele olha primeiro para o Deus que está com ele. Amém? Primeiro para o Deus que está com ele. E segundo, ele olha para o passado dele e diz: se eu venci no passado, eu vou vencer no presente e vou vencer no futuro. Amém? Então, na nossa vida, nós precisamos entender algo. Você estava no mundo e Satanás às vezes fazia de você gato sapato. Era o seu gigante. E talvez nessa sua vida, mesmo depois de crente, você tem gigantes que você precisa vencer. Mas tudo depende de como você olha. E eu quero dizer para você, vem aqui, Carol. Sabe, irmãos, uma das coisas que nós precisamos entender é que a nossa posição em Cristo, ela é diferente. Porque antes você estava embaixo. Mas no dia que você aceitou Jesus, o Senhor te pegou pela mão e te colocou em lugares altos. Então você, depois que aceitou Jesus, você olha agora os gigantes de cima para baixo, porque para Deus você é mais que vencedor. Você aplaude a Jesus, aleluia, aleluia, você já é mais que vencedor. O gigante não pode ficar diante de você. E sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que quando Davi lança pedra no gigante, ele cai de joelhos. Diga para a pessoa que está do seu lado:
o gigante que você enfrentar vai cair de joelhos diante de você. Você recebe isso? Aplauda Jesus, aplauda Jesus, aplauda Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu não sei qual é o seu gigante, mas ele vai cair de joelhos diante de você. Primeiro, porque você tem o Senhor dos Exércitos. E segundo, porque você, no seu passado, foi preparado para o presente. Amém? Então, nessa noite, eu quero convidar você para nós orarmos. E eu quero fazer 2 orações. A primeira oração, quem durante a pregação você identificou algum tipo de gigante que você precisa vencer? Levante a sua mão aí aos céus, levante aí suas mãos. Pronto, esse é o primeiro grupo. O segundo grupo que eu quero chamar aqui à frente, são pessoas que alguma autoridade espiritual, alguma autoridade sobre você, tio, irmão, às vezes primogênito, pastor, às vezes alguém que você frequentou, algum tipo de lugar que um líder espiritual, né, liberou uma palavra contra você, ou talvez seu pai, sua mãe liberou alguma palavra sobre você, e você tem carregado essa palavra, e toda vez que você enfrenta um desafio, aquela palavra vem como uma bomba, e diz assim, olha, isso aqui não é para mim, porque meu pai, ou alguém disse isso para mim. Amém? Quero pedir a você para se colocar em pé, põe a mão sobre o seu coração por um instante, em nome de Jesus.